Lucas capítulo 15, versículo 11. Glória a Deus. Aleluia. Diz a parábola do filho pródigo. Glória. Aleluia, né? E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda. Dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, peguei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Vamos bater uma rica salva de palmas para Jesus? Aleluia, né? Aqui, né, hoje nós estamos voltando às vigílias com esse tema, né? Filho, volta para a casa do Pai, né? Aleluia, né? Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, como você está? Espero que esteja bem, né? Na santa paz do Senhor. Esta passagem, ontem nós voltamos às vigílias, né? E 1º de outubro de 2021, teve vigília, foi uma bênção, né? E o tema da vigília foi: filho, volta para a casa do pai. E a primeira leitura foi o filho pródigo, né? E o filho pródigo mostra que um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E o moço, né, o mais moço, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Ele gastou tudo com prostituição, ele gastou tudo com deleites, né, do mundo, ele gastou tudo. E veio a passar necessidade. E ele veio, a Bíblia diz assim, né? Menino, e nem foi, e chegou-se um dos cidadãos daquela terra. O 14 diz assim: e havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E um homem veio, né? E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago. Ele tinha muita fome, e ele desejava saciar, né, encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E ele decidiu tornar para a casa do pai, e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu
e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Esse moço levantou e voltou para a casa do pai. Esse moço reconheceu, esse moço se arrependeu, e se arrependendo, ele volta para a casa do pai. E voltando para a casa do pai, ele não queria nem ser chamado mais como filho, ele queria ser tratado como jornaleiro. E o filho lhe disse, pai, né, quando ele voltou, né, diz assim, né, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado filho teu. Mas o pai disse aos seus servos, trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu-o e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, trazei o melhor bezerro cevado e matai-o. E então comamos e alegramos, né? Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começamos a alegrar-se. Esse versículo é muito interessante, ele fala assim, ó, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começamos a alegrar-se, né? Ele estava morto, né? Quando ele estava morto, porque ele decidiu sair da presença do Senhor, ele decidiu sair da casa do pai, mas o pai, né, aleluia, né, falou, olha, né, porque este meu filho estava morto. O filho falou, pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, fazer-me como um dos seus jornaleiros. Mas o pai falou, né, aleluia, né, o pai falou a este filho, né, aleluia, né, o pai falou, este filho estava morto e ele reviveu, né, aleluia, né, tinha se perdido e foi achado, e começamos a alegrar-se. Então, é tempo de voltar, volta para a casa do pai. Volta para a casa do pai, que o Senhor te ama. Então volta para a casa do pai. Você que gostou no final, se inscreva. Você que já é inscrito, um grande abraço, deixa o joinha. Então fica com Deus, que Deus abençoe.